Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021. Estamos no sexto domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, livro do Levítico, capítulo 13, versículos 1 a 2 e versículos 44 a 46. O leproso deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Com o salmista, rezemos o Salmo 31. Sois Senhor para mim alegria e refúgio. Repetindo, sois Senhor para mim alegria e refúgio. Segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 até o versículo 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Vamos escutar atentamente o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 44 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, de toda parte, e vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Amém. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente, nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Hoje temos o tema da lepra, que nossa liturgia traz tanto na primeira leitura como também no texto do Evangelho. Na primeira leitura nós temos o livro do Levítico, escrito por Moisés, dando determinações, aliás, de como deve proceder aquele que é acometido pela lepra. E uma das coisas que é recomendada, na verdade não é nem recomendado, ele tem que seguir, é que durante todo o tempo que estiver leproso, ele será impuro e sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. A preocupação de Moisés, aqui na primeira leitura, é de, vamos dizer assim, limitar o alcance do mal. Já que não se tem a cura para a lepra e ela é muito contagiosa, e não se pode ficar junto com as demais pessoas, para não correr o risco de contaminá-las, então você isola essa pessoa. Sabemos que a preocupação não é tanta de ordem sanitária, questões de saúde pública aqui, não. A preocupação, em primeiro lugar, é religiosa, já que a lepra indicava uma pessoa marcada assim pelo pecado. Seria a pessoa, a doença própria do pecador. Por isso, esse afastamento também era um modo de impedir que o pecador, o pecado da lepra, vamos dizer assim, contaminasse a santidade da comunidade. É uma preocupação com a comunidade. São medidas extremas, medidas rígidas, que a gente olha hoje, fica um pouco assim até espantados com a atitude. Quando a gente vai para o texto do Evangelho, também é o tema da lepra, mas um leproso se aproxima de Jesus e o que Jesus faz é distinto do que Moisés faz lá na primeira leitura. Se a preocupação de Moisés na primeira leitura, vamos dizer assim, é com o coletivo, com a coletividade, com a comunidade, a preocupação de Jesus aqui é com o indivíduo. Então a gente junta as duas coisas e percebe que no final das contas a gente tem que se preocupar com a comunidade e também com o indivíduo. Não só com o indivíduo isolado nas coisas, nos bens, nos interesses do indivíduo, mas também não somente nas questões da comunidade, esquecendo o indivíduo, deixando pessoas padecerem à mercê de sua sorte. As duas coisas têm que ser levadas em conta. É isso que nós vemos aqui. Então Jesus ele vai, se aproxima, o leproso se aproxima de Jesus de joelhos, e aqui uma situação bonita, interessante, que a gente também deve imitar, a questão da humildade. Em todas as culturas, ao longo da história, dificilmente você vai encontrar um lugar, né, em todo o mundo em que ajoelhar-se não tem a ver com a questão de humilhação e de humildade. Sempre vai estar ligado a isso, na maior parte das vezes. Na esmagadora maior parte das vezes vai estar ligado a isso. Então, um gesto de humildade, se humilha, se coloca de joelhos diante de Jesus e fala para Jesus: olha, se queres, tens o poder de me curar. Jesus diz: eu quero, fica curado. Jesus toca nele, sendo que nós já sabemos que a lei do impuro, do puro,
já não permitia que o leproso estivesse em contato com as demais pessoas, quanto menos tocar nas outras pessoas. Assim também, Jesus e o leproso, vamos dizer que rompem ali, transgridem ali naquele momento a lei. Mas não é que Jesus transgride a lei, Jesus ele vai além da lei. Jesus, já que a preocupação de Moisés naquele momento, como não tinham a capacidade de, vamos dizer assim, eliminar aquele mal, aquela enfermidade, Jesus ele supera Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento, de toda a Sagrada Escritura. Ele é Deus feito homem. Então, Jesus não somente limita o avanço do mal, mas ele determina e decreta a vitória do bem, que é a cura daquele homem leproso. E Jesus, só para você perceber como ele não está rompendo com a lei, com as tradições, ele diz, depois de curar aquele homem, vai se apresentar ao sacerdote para que ele ateste que você está curado. O sacerdote não curava, mas atestava que a pessoa estava curada, uma vez que a cura para a lepra era praticamente impossível, e quando isso acontecesse, era, vamos dizer assim, divino, uma coisa divina, é Deus intervindo. Vai se apresentar ao sacerdote para ele te dar a alta, vamos dizer assim, né? Para você voltar ao convívio e à participação também do culto. Esse é o nosso Deus, que vem ao nosso encontro para assumir nossas dores. Jesus toca no leproso e assume as dores daquele leproso, assume a enfermidade daquele leproso. Já aqui uma indicação do que o servo sofredor Isaías, ou do que vemos no servo sofredor de Isaías, aqueles 4 cânticos lá de Isaías, onde diz, na verdade, ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades estavam sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui nós temos algo já em relação a isso. Jesus assume a enfermidade daquele homem, toma sobre si a enfermidade daquele homem. E Jesus diz para não contar para ninguém, mas o homem já espalha, já sai dali e conta, a ponto que Jesus não pode entrar em nenhuma cidade, tem que viver ali nas proximidades ao redor e não entrar em cidade nenhuma, porque as pessoas vão todas atrás dele. Por que esse segredo messiânico de Jesus? Porque no tempo certo, só no tempo certo, quando Jesus estiver glorificado, que vão entender o que é o seu messianismo. Por ora, ainda não haverá compreensão e vão pensar nele como um milagreiro, alguém aí que faz cura simplesmente. Jesus é mais do que um curandeiro, é o próprio Deus, e essa aceitação dele como Deus e Messias vai necessitar, carece de uma ainda maturidade na fé, um crescimento da fé, que eles naquele momento ainda não estavam preparados, nem os discípulos próximos de Jesus estavam preparados para isso, lembrando que Marcos tem a preocupação de nos dizer que Jesus é o Filho de Deus e quanto isso vai ser custoso para os apóstolos entenderem, só lá no final de tudo que eles vão compreender. Então Jesus assume as dores daquele homem, aqui vamos dizer uma prévia de assumir a dor e a enfermidade daquele homem, porque o final de tudo, quando Jesus vai assumir as dores do mundo, as enfermidades do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro vai ser na cruz. E como esse homem que tinha que viver fora do acampamento por causa da lepra, e Jesus aqui não podia entrar mais numa cidade, lá de maneira definitiva, quando Jesus estiver na cruz, ele vai ser crucificado fora dos muros, ele vai ser crucificado fora do acampamento, fora da cidade. E ali ele assume todas as nossas enfermidades. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja no Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.